Nós temos que viver na verdade. Estamos vendo aí, irmãos, as implicações. Chegamos no estudo do 9º mandamento, nos pecados proibidos do 9º mandamento. E nós vimos, né, a lista de pecados. É grande ou não é, irmãos? Por isso que eu disse aos irmãos, desde o começo do estudo disso aqui, olha, irmãos, esse mandamento aqui, ele é muito fácil de ser quebrado. É muito fácil. E nós estamos vendo isso. É um desafio, eu falei para os irmãos, mas é possível viver na verdade pela fé. É possível viver na verdade pela fé. Nos últimos estudos, irmãos, vimos os seguintes pecados elencados, não é? Aqui, pecados proibidos no 9º mandamento. Nós vimos que falar a verdade inoportunamente é um pecado contra esse mandamento. Olha, preste atenção, deixa eu repetir para os irmãos. Falar a verdade inoportunamente, ou seja, mesmo a verdade tem um tempo certo para ser dito. Nem toda verdade deve ser dita ou pronunciada. Existe o tempo correto, existe o momento adequado da verdade ser dita. E a referência que nós vimos foi Provérbios 29:11. O insensato expande toda a sua ira, mas o sábio afinal lhe reprime. Isso quer dizer o seguinte, que a pessoa que é tola, que não é sábia, que não está madura, ela fala tudo o que sabe. Porque ela não tem controle. Aqui diz, expande toda a sua ira, mas significa dizer o quê? Que quem não tem sabedoria não tem domínio próprio. Então, tudo que está no seu coração, a pessoa fala. Mas aí, ele pode argumentar, mas o que eu falei é verdade, isso está errado? Está, porque você falou a verdade inoportunamente. Não era o tempo certo, aquela verdade não era oportuna. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar agindo como um tolo. Não é preciso dizer tudo, não. É preciso dizer tudo no momento certo. Lembra sempre daquele versículo bem conhecido de Provérbios? Assim como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Ou seja, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Há um tempo certo para falar. Falar a verdade inoportunamente é uma atitude de pessoas sem sabedoria, chamadas também de inécias. Quantas vezes nós não agimos assim, irmãos? Não é? Precisamos admitir. Não, eu falei uma verdade, mas era o momento certo de falar. Não, mas era verdade. Então você errou. Tem que admitir que errou. É uma atitude também de fé, né? De humildade, dizer que errou, mesmo falando a verdade. Então é muito importante, irmãos, o estudo desse mandamento. Faz a gente, faz cair por terra muitos pensamentos, muitas ideias, muitas compreensões erradas que nós temos. E nos ajuda a agir com sabedoria, com discernimento. Então, falar a verdade inoportunamente é pecado, assim como também falar a verdade com malícia para um fim mau. Você pode dizer a verdade tendo um objetivo mau. O exemplo que nós vimos foi um exemplo clássico na palavra de Deus, que é aquele de Doeg, o edomita, que estava com os servos de Saul, e Saul ouviu falar que Davi tinha andado por uma determinada região. Aí ele disse, eu vi, ele realmente viu, ele estava lá. Vi o filho de Jessé chegar a Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube, e como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor, ele lhe fez provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. É verdade que ele viu Davi com Aimeleque,
É verdade. E Aimeleque deu comida a Davi? Deu. Deu a espada de Saul? Deu. Mas qual era a intenção de Doeg? Fazer mal. Alimentar a raiva de Saul, não era isso? Para o quê? O que é que ele ia ganhar com isso? Ia ganhar o favor de Saul, o favor do rei. Isso não era falar a verdade com malícia? É. Então é pecado, irmãos. Nós vimos qual foi o resultado dessa malícia. Qual foi? Saul, irmãos, mandou matar todos os sacerdotes que tinha ali. Olha, foi tão absurdo que os próprios soldados de Saul não fizeram isso. Não tiveram coragem naquele momento de realizar aquela ação. Era tão absurdo. Os homens temeram ali mais a Deus do que a Saul. Naquele momento. Senão isso aqui é demais. Aí Doeg disse, não tem problema não. Porque o rei se voltou para Doeg e disse, faça, já que ele não fizeram, Doeg disse, na hora. 85 homens, irmãos, que vestiam estola sacerdotal, morreram. Mas não bastasse. Se voltaram contra a cidade de Nob. A ira de Saul era tamanha que ele mandou matar homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Foi uma chacina, foi uma coisa terrível que aconteceu, por causa de uma verdade dita com malícia. Estudamos também que perverter a verdade em sentido falso. Isso quer dizer o quê? A pessoa pegar as palavras de alguém e torcer essas palavras. Dar a elas um sentido que aquele que falou não tinha intenção. Você não tinha essa intenção. Eu falei isso. Não, você disse, mas o sentido que você falou era desse jeito. Não era não. Era assim. Torcer a verdade. Dar um sentido diferente. Isso é um pecado terrível, irmãos. Jesus sofreu com isso. Na verdade, Jesus foi condenado pelo Sinédrio por causa de um pecado como esse. Porque Jesus disse, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aí o pessoal disse, eu escutei ele dizendo, está vendo o templo aí? Ele ia destruir, em 3 dias Deus ia restaurar. Foi isso que Cristo disse? Foi não. Muitas testemunhas falsas se apresentaram para acusar Jesus. Aí 2 delas disseram isso. Ele falou, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias? Não foi isso que Cristo falou, irmãos. Em João capítulo 2, está dito exatamente quais eram as palavras de Jesus. Esse santuário, ele se referia ao seu corpo. Porque quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, que ele passou 3 dias, não foi? Os discípulos se lembraram. Porque o Espírito Santo lhes lembrou dessas palavras de Jesus Cristo. Então, vamos continuar o estudo a partir do 16º pecado proibido do 9º mandamento. Que pecado é esse? Vou dizer aos irmãos, nós vamos abrir já nossas Bíblias, todos juntos. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 59:13. Isaías 59:13. Que pecado é esse que tem como referência Isaías 59:13? Falar inverdades.
Os irmãos vão ver. Nós vamos ver os pecados. Falar em verdades é um pecado. Mentir é um pecado. Não, pastor, mas não é a mesma coisa, não. Tem as nuances, irmãos. As nuances desse pecado. A gente precisa estar muito atento com relação a isso. Por isso que é fácil pecar contra esse mandamento. Isaías 59, 13. Vamos lá, quem encontrou? Forte aí, Aline. Pronto, essa última parte é o que está mais relacionada com falar em verdades. Qual o contexto? Para a gente entender. Qual o contexto? Isaías está denunciando o que, irmãos? Está denunciando que as pessoas estavam tão corrompidas, foram tão profundamente corrompidas, que não restou mais neles sinceridade, retidão, medo ou consciência. Por quê? Porque à medida que o povo se afasta do Senhor e da sua lei, a mentira começa a prevalecer e toma conta, irmãos. Toma conta da sociedade. Eu pergunto aos irmãos, nós estamos vivendo num mundo de verdade ou de mentiras? O mundo é de mentiras, irmãos. O mais comum é falar inverdades, é mentir, é proferir do coração palavras de falsidade, é mentir a Deus, é mentir ao próximo. Esse é o comum, isso é o normal. E isso era o que estava acontecendo, pasmem, com o povo de Deus. Isso é que é terrível. Isso era que faziam os profetas ficarem admirados. E Deus dizia, vai e fale essas coisas ao povo. Diga ao povo, como a gente o irmão está expondo em Malaquias, né? Vocês não estão vendo não, eu já estou transformando suas bênçãos em maldições. E vocês não estão enxergando isso, mas eu vou deixar isso muito claro, né? Eu vou deixar isso muito claro. Estamos vivendo, irmãos, nessa sociedade, e nós não podemos jamais entrar nessa, deixar que isso nos contamine, porque é comum para a pessoa evitar um constrangimento. Eu sempre falo isso, para evitar um constrangimento, para não magoar ninguém. Mas não, vou dizer aqui uma coisinha, não tem problema, só que nesse caso aqui específico, essa denúncia aqui do profeta é conceber e proferir do coração palavras de falsidade. É porque chegou a um ponto que eles abandonaram a Deus, estavam agora proferindo mentira do coração. E isso é muito pior do que contar mentiras irrefletidamente. É isso aqui a ênfase, preste bem atenção, os irmãos. Porque mentira é mentira, mas existem os agravantes. Existem os agravantes. A mentira proferida do coração é aquela mentira preparada. Esse é o problema. Aquela que é tramada, ela é planejada. Então não é uma coisa de supetão. Os irmãos sabem que, inclusive, os irmãos devem saber disso, alguns veem que até em julgamentos, quando há morte, por exemplo, né, que vai o crime vai a júri popular, né? Há um agravante se aquilo foi premeditado, né? Se a morte foi premeditada. Uma morte premeditada, ela tem uma pena muito mais agravada do que uma morte que aconteceu ocasionalmente, por exemplo, com uma discussão no trânsito, por exemplo, né? Que estava lá e aconteceu ali, e você não... Sabidamente, aquilo dali não foi provocado, aconteceu e as pessoas perderam o equilíbrio, perderam o domínio próprio, a ira tomou conta, ao ponto da pessoa
se voltar e tirar a vida do outro. Mas aqui nós estamos falando de mentiras do coração. E como é que se chega a esse ponto? Como é que o povo de Deus pode chegar a esse ponto, irmãos? Porque nós estamos abordando essa questão e principalmente isso, que a gente não pode estar vendo só o mundo, não, olhando, realmente o mundo age assim, dessa maneira. E ele age. Mas e nós? A preocupação deve ser conosco. Isaías estava falando para o povo de Deus, não era? Não era, Sandro? Era para o povo de Deus. Como é que chega a esse ponto? Chega a esse ponto, irmãos, quando não se combate a mentira. Ela vai se tornando o padrão. E ela vai crescendo. Veja se não é, olha o contexto aí, você ainda está com Isaías 59, né? Esse capítulo é fantástico, esse capítulo, inclusive, inicia, né? Ele é muito citado. Mas veja aí, vamos para o versículo 4, Isaías 59, 4. O que é que diz aí? Quem encontrou? Pode ler, por favor. Forte. Isaías 59, 4. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Está vendo? Isso acontecendo com o povo de Deus. E por que isso aconteceu? Olha o versículo 2. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Chegou um ponto, abandonaram a lei de Deus, de tal maneira que eles andam falando mentiras e confiam em quê? No que é nulo. Já imaginou isso? Não estavam confiando naquilo que era concreto, real, verdadeiro. Confiam no que é nulo. E quando você entrega isso, quando você não combate a mentira, irmãos, o que reina é a injustiça. Observe se não é isso, olha o início do versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça. Como pode uma coisa dessa? O povo de Deus não clamando mais por justiça. Quando vão diante do tribunal, ninguém comparece pela verdade, porque eles já se acostumaram com a mentira. Eles não querem mais saber da verdade. Eles não se confiam mais na verdade. É terrível, mas é isso que está acontecendo nos nossos dias. E não pense que é só no mundo, porque o profeta estava denunciando o que estava acontecendo no meio do povo de Deus, em Israel. Chegou a esse ponto. Então não pense que você não pode, por ser crente, chegar a um ponto de estar vivendo na mentira. Pode. De confiar naquilo que é nulo. Pode. É só você não combater a mentira. E você se acostuma a mentir. E mentir passa a ser o padrão. Isso vai tomando conta da sua vida. Você vai vivendo num mundo de mentiras. Olha o que aconteceu com o povo de Deus. Pode acontecer com qualquer um. Então esse pecado aqui, irmãos, um pecado gravíssimo. Falar em verdades, conceber do coração palavras de falsidade. O coração já está tomado pelas inverdades. E aí quando o padrão é a inverdade, o que é que acontece? Você vai continuar vivendo assim, dessa maneira. Segundo pecado que nós queremos trazer aqui, que é o 17º na lista dos pecados cometidos contra esse mandamento: mentir.
né? Mentir. Colossenses 3:9, vamos para lá? Colossenses 3:9. Olha como é importante isso aqui, irmãos. Simone, encontrou? Leia aí, por favor. Eita, foi fraco, a irmã Anitta não escutou não, mais forte, bora. Não imitais uns aos outros, uma vez que foram do velho homem, como seus filhos. A mentira, irmãos, é um outro vício da língua, que a humanidade é propensa, mas não deve ser feito a ninguém, e particularmente entre os cristãos. Isso não pode acontecer. Paulo agora está se reportando aos crentes, né, os irmãos de Colossos. Não mintais uns aos outros. Isso é comum de quê? Isso é comum de quem ainda não nasceu de novo. Olha aqui o que Paulo diz. Uma vez que vos despistes do velho homem. O velho, irmãos, aqui diz respeito a tudo o que trazemos do ventre de nossa mãe e tudo o que somos por natureza. Esse velho aqui quer dizer isso. Mas os santos são membros uns dos outros e do mesmo corpo, o que torna esse pecado ainda mais antinatural. Era natural de onde? Do velho. Mas agora você é novo, então esse novo homem não é natural isso. Isso é novo, nasceu de novo, novidade de vida, não é vida antiga, vida velha é aquela do velho homem, que você nasce propenso a mentir, a esconder, a não admitir a verdade. Adão, por que você está se escondendo? Você está distante, estou nu. O que foi que aconteceu? A mulher não fala a verdade, né? Eu pequei, né? Eu pequei. Pequei, Senhor. Me perdoe. Olha, irmãos, a gente sempre, normalmente, sempre vai ficar voltando para o Éden. Normalmente, você percebeu. É muito importante a gente entender isso. É muito importante a gente entender isso. Entender o Éden. Onde tudo começou. Como tem o livro do Adalto Lourenço, né? Onde tudo começou. Volta para lá. Como tudo começou, né? Volta para lá. Ali o homem morreu. Estava espiritualmente morto. É natural dele esconder. É natural dele falsear, mentir. É um vício. Por que é um vício? Porque você nasce com ele. E o que é que você tem que fazer agora no novo homem? Combater, porque a gente ainda está convivendo com essas duas realidades. Por isso que Paulo disse, miserável homem que sou, então eu tenho que combater. E combater no sentido de eliminar da nossa vida, mesmo sabendo que não é possível na totalidade. Mas você vai continuar combatendo, porque nós estamos conscientes do mal que é. Isso é um mal tremendo, eu tenho que atenuar esse mal ao máximo possível, com todas as minhas forças. Eu pergunto uma coisa para os irmãos. Entenda como essa questão de mentir. Como eu disse, é possível você viver uma vida completa sem mentir? Não. Você sabe disso? Sabe.
E aí, você vai se render e vai viver mentindo? Não, você vai combater isso com todas as suas forças. Eu pergunto, você tem como evitar adoecer? Por acaso a gente tem como evitar adoecer? Não, né? Tem como, irmã Anita, evitar adoecer? Às vezes sim, mas a senhora pode garantir que a senhora vai fazer de tudo e nunca vai adoecer na sua vida? Não. Mas o que é que você faz? Você faz tudo para não adoecer. Não é verdade? As mães, né, já conscientes de como é a coisa, ficam avisando por meninos, né? Para as crianças. Não é assim, Leda? Menino, não faça isso não, senão você vai adoecer. Não faça não. Combata o adoecimento. Não é? Agora a gente está consciente de que não tem como passar a vida sem adoecer. Mas só por causa disso você vai agora se entregar à doença? Nunca. É a mesma coisa com mentir, irmãos. Você sabe que uma hora você vai fazer isso, mas o que é que você vai fazer? Lutar para não mentir. Para que o quê? A mentira do coração, a falsidade do coração não fique uma coisa normal, porque você sabe, a Bíblia está dizendo, nós somos inclinados a isso, para que isso não vire e não tome conta de você. Se não vai tomar, você vai viver na mentira, ou então você vai ter facilidade em mentir, irmãos. Isso é terrível, e isso é incompatível com o novo nascimento. Isso é compatível, normal, com o velho homem, não com o novo homem. Não é isso que Paulo diz aqui? Vamos ler de novo. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Então, essa tendência é comum do velho, mas você agora é novo. Tem como eu ficar sem mentir? Não tem. Mas o que é que você vai fazer? Combater de todo jeito. Tem como eu ficar sem adoecer? Não tem. Mas o que é que eu vou fazer? Vou combater a doença de todo jeito. Todas as formas que eu puder. Ok, irmãos? Então, falar em verdades é pecado contra esse mandamento. Mentir é pecado contra esse mandamento. Na sequência aqui, terceiro do dia de hoje, mais 18º da sequência que estamos estudando. Caluniar também é um pecado contra esse mandamento. Salmos 50, 20. Vamos lá? Salmos 50, 20. Bora, Abraão, fala aí. Em alto e bom som. Olha só. O que é caluniar? Caluniar, irmãos, é ofender com calúnias. O que é isso? É difamar por meio de acusações conscientemente falsas. Difamar é criar má fama a alguém, desacreditar alguém, fazer com que ele perca a boa fama. Caluniar alguém, falar mal dele, manchar a reputação dos outros, é típico de ímpios. O Salmo 50 aqui, irmãos, ele está tratando da reprovação de Deus aos ímpios. Ele fala primeiro dos santos, a gente canta, né? Fala o Senhor, o poderoso Deus. Deus está falando, ele fala aos santos e depois vai começar a falar aos ímpios.
E Deus está reprovando os ímpios, por quê? Porque como o ímpio não teme ao Senhor, não teme a sua lei, como ele desde cedo, como a gente viu, desde cedo, devido à sua natureza, é propício à mentira, ele não combate a mentira. Mas todo mundo assim não mente tão descarado, pastor, não é? Eu vou abrir um parênteses aqui, não mente, irmãos, por causa da graça comum. A graça comum faz com que alguns não mintam assim. Ou então eles classificam a mentira, não é? Quando eu era pequeno dizia assim, rapaz, alguns diziam assim, isso é uma mentira cabeluda, né? Não tem essa expressão, irmãito? No dia de hoje não tem não, né? Ou tem? Tem, Abraão? Tem não. Mas a Alicia disse que tem, ó. Acho que ela escutou Dona Socorro. Ó, sentei, tá vendo? Aí o pessoal classifica o que é. Não, uma mentirinha não tem problema, né? Não tem muito problema. Tem, mas não tem, né? Tem problema, mas não tem muito não. Uma mentirinha. Agora, mentira séria não pode não. Não é assim, Sandro? Muitos não pensam assim? Pensa ou não pensa? Hein? Pensa. Um cristão, irmão, não pode pensar desse jeito. Não pode. Alguns ímpios é que pensam assim. E aí eles fazem isso. Aí disse, não, não vivo falando assim mentira. Mentira pesada não. Mas uma mentirinha assim. Às vezes eles dizem até que a mentira é solução. Olha, irmão, a gente não pode pensar nisso não. Nós não podemos pensar desse jeito. Mentira não é solução. Eu sei que, graças a Deus, dou graças a Deus. Eu lembro que antes do início do estudo, a gente, não sei se o João Ramon lembra, que a gente travou assim, né, umas discussões com relação a situações bem delicadas da Escritura. Que aparentemente parece que numa mentira Deus abençoa. E eu disse, olha irmãos, eu tenho certeza que a resposta para isso vai estar ao longo do estudo. E é isso mesmo, irmãos. Jamais o cristão pode entender que mentira é solução. Nós temos que viver na verdade. Pense em Cristo. Cristo mentiu alguma vez? E aí? Quem é o nosso padrão? Não é Cristo? Não é um varão perfeito? A Ramon está destacando aqui. E ele conseguiu sair de situações muito difíceis, muito complicadas. É o que eu penso, irmãos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, conhece a sua lei, Deus vai nos concedendo sabedoria para sair de situações difíceis e não mentir. Vamos conseguir fazer isso na vida nossa toda? Os irmãos já sabem a resposta. Não. Mas não quer que nós vamos fazer? Tentar, né? Ao máximo. Ao máximo. Porque a nossa referência é Cristo. Olha o que Deus está falando aqui. Olha o que acontece, irmãos. Quando a gente dá vazão à mentira, ela vai tomando conta, ao ponto da gente não prestar atenção. O ímpio aqui senta para falar do seu irmão e difama o filho da sua mãe. Porque ele não teme a Deus. Ele não ama a lei de Deus. Ele é inclinado à mentira, ele não combate a mentira. Então não é difícil para ele falar mal do próprio irmão. Ele deveria ser uma pessoa que deveria amar o seu irmão, mas ele se torna o próprio acusador do seu irmão. Não é terrível? Aqui essa expressão, quando ele diz assim, ó, sentas-te para falar,
É como se ele estivesse sentado num tribunal. Como ele estivesse com autoridade, como um juiz. Desculpa. Ele senta no trono, mas que trono? Ele senta no trono dos maledicentes. Ele senta na cadeira dos maledicentes. Para ridicularizar, para caluniar aquelas pessoas que ele deveria ser gentil e compreensivo. Então a gente tem que refletir muito, pensar muito quando formos abrir a nossa boca para falar alguma coisa do próximo. Por quê? Porque a gente pode estar agindo como um ímpio, próprio dos ímpios. Nós temos que ter muito cuidado. Uma coisa, irmãos, é você dizer assim, olha, essa atitude está errada. Isso aqui não está correto, não está de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é você se sentar para falar mal do outro. Isso está junto com a próxima. Todos estão muito interligados, né? Mas está muito ligado ao próximo pecado, que é maldizer. É o 19º na nossa lista. Maldizer. Olha, não difamar é o procedimento do cidadão dos céus, que é o contraste com o cidadão da terra. Os irmãos sabem qual é o capítulo do cidadão dos céus, não sabe? Sabe a referência? Vamos ver quem descobre. Qual é? Salmo 15, muito bem, João. Vamos abrir lá em Salmo 15. A gente conclui com esse daqui, tá certo? Os irmãos vão ver, eu vou tratar junto a calúnia, caluniar e maldizer. Então, caluniar, eu disse para os irmãos, falar mal, manchar a reputação do outro. As pessoas, irmão, não têm dificuldade de manchar a reputação do outro. Por que o ímpio não tem dificuldade? Porque normalmente, quando você mancha a reputação do outro, você fica menos sujo diante dos outros, não é? Preste atenção. Você tem alguma coisa para falar do outro. Quando alguém fala de você, diz, mas você também isso, mais isso, entende? Então, quando você mancha a reputação do outro, e você tem facilidade em manchar a reputação do outro, é porque você não tem temor nenhum a Deus, e você, até de forma indireta, não tem qualquer facilidade em se arrepender dos seus próprios pecados. Então, porque como você não se arrepende dos seus próprios pecados, não tem essa facilidade, não quer se arrepender dos seus próprios pecados, é melhor manchar o outro. Não é? Você está manchado, você mancha o outro, está todo mundo manchado. Pronto. Não tem um bom, não tem um santo. E aí, é melhor nivelar por baixo, né? Aí você bota todo mundo para baixo. Irmãos, preste atenção, isso é natural. Isso é um procedimento natural de quem não teme ao Senhor, quem não teme a Deus. É botar todo mundo na mesma vala. Tem até uma brincadeira, né? No passado se dizia, com relação à classe política, né? Assim, ruim por ruim, vota em mim, né? Está todo mundo manchado, todo mundo é ruim, todo mundo é ladrão, todo mundo não presta, então vota em mim. É melhor você jogar todo mundo lá para baixo, baixar o nível. Isso é típico do ímpio, manchar o outro. Não é se limpar. Qual é o procedimento do cristão? Ficar limpo. Ele tem prazer também em que o seu irmão esteja limpo. Ele luta pela santificação. Né? Eu tenho pecado, mas eu me limpo. Eu vou me limpar.
né, confessando, né, se arrependendo, deixando o pecado. Aí se limpa. Mas o outro que está sujo quer o quê? Não, eu vou sujar os outros também. Vou manchar a reputação dele. Preste atenção, irmãos. É isso que acontece. Agora, vamos lá. Vamos adiantar. O outro é maldizer, né? Salmos 15, 3. Bora, Sandra. Porque não fala com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Então, ele não difama. Não difamar é o procedimento do cidadão dos céus. O procedimento esperado do ímpio é ele maldizer. O que é maldizer? Dizer mal do outro. Blasfemar, difamar. O que é maldizer, irmãos? Maldizer é ter a facilidade de identificar e expor as faltas do próximo. Esse é o procedimento do ímpio. Mas qual é o procedimento do cristão? O que é que Pedro diz? Com relação aos pecados do outro. Manda a gente fazer o quê? Em vez de expor, manda como? A palavrinha. Cobrir. Está vendo a diferença do ímpio para o justo? O ímpio tem prazer em expor. Quer dizer, maldizer. Dizer mal do outro. Ele fica doido para descobrir as coisas erradas do outro. E como ele descobre a coisa errada do outro, ele consegue ficar sem falar? Não. Ele logo expõe. E o cristão? Qual é o procedimento? Cobrir. Por quê? Porque o amor cobre multidão de pecados. Cobrir multidão de pecados significa concordar com o pecado? Significa o quê? Não expor. E o que mais? Perdoar. Entendeu? Não é só não expor. É não expor e perdoar. Por isso que ele cobre multidão de pecados. Porque a gente peca direto, meus irmãos. Quem não tem, devemos ter consciência dos nossos pecados. Quem de fato tem consciência, grande consciência dos seus pecados, da quantidade de pecado que comete, não fica expondo o outro, não. Seu interesse não é maldizer. Seu interesse é bem dizer. Não é? O contrário de maldizer é bem dizer. Se você tiver que falar alguma coisa, você tem que falar de bem e não de mal. Entende, irmãos? Esse maldizer aqui é ter a facilidade de identificar e expor as faltas do outro. Quem não tem falta? Me diga. Quem não tem falta? Quem não tem erro? Quem não tem mau costume? Todos nós temos. Qual é o prazer do cristão? Ajudar o outro a ser melhor. Eu vou finalizar fazendo a correlação com aquilo que nós estamos vendo. Eu abri um parênteses, né, em Efésios 4, viu, né, irmão? Lembra? Esse parênteses é muito importante. Qual o objetivo lá de Efésios 4, que a gente falou? É a unidade de quê? Do corpo de Cristo. Então, a unidade, eu tenho prazer na unidade. Em que o povo de Deus esteja unido. Então, para isso, eu não vou ficar maldizendo. Se eu ficar maldizendo, eu vou contribuir com a unidade? Eu vou contribuir com a união ou com a desunião? Desunião. E quem gosta de desunião, irmãos, na igreja? Satanás. Ele adora fomentar a desunião.
Ele tem o maior prazer. Como é que a gente faz isso, irmãos? Prezando pela verdade. Não maldizendo, e sim bem dizendo. Que Deus nos faça, irmãos, entender a sua palavra. Possamos ter prazer, não é, na sua lei. E entender que a gente precisa combater fortemente esse pecado, né? Ou esses pecados que podem ser cometidos contra o 9º mandamento. Eu sei que já cometemos várias vezes, irmãos. Mas o que é que eu vou fazer? Pedir misericórdia ao Senhor. Ó Senhor, me ajuda, Senhor. Não quero não. Me perdoe pelo que eu falei, pelo que eu disse. A forma como eu estava agindo. Mas, estudando a tua lei, nós vemos que esse não é o caminho. Não quero agir como um velho homem, né? Quero agir como um novo homem. Ok, irmãos? Deus assim nos faça compreender e amar a sua lei. Amém.